Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, sempre uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, sempre algo tão poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que ela venha edificar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos, projetos, porque não há nada que possa invalidar ou impedir a ação do nosso Deus, o agir do nosso Deus sobre a nossa vida, nossa casa e a nossa família. Estamos hoje finalizando o nosso domingo, um dia muito especial, creio que para todos. Para mim foi algo maravilhoso, creio que para você também tenha sido um dia muito especial, de muitas felicidades, promessas se cumprindo sobre a sua vida. E o que não se cumpriu ainda vai se cumprir, porque Deus é conosco, Deus vai nos abençoar, vai nos prosperar ainda muito mais. Deus quer eliminar qualquer tipo de situação que tenha te aprisionado, situações que possam te roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua fé, roubar realmente tudo aquilo que de repente possa levá-lo ao fracasso, à vergonha, à derrota, à humilhação. E aqui, como está no próprio livro de Provérbios, quantas direções nós já recebemos, e aqui mais uma no Provérbio 19, melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Você vê que são palavras, são provérbios, são direções a qual realmente o quanto é melhor uma pessoa estar numa posição, às vezes até que inferior, não com esse cobertor, né, dessa humildade, você lançar eu sou assim porque Deus nunca me abençoou, Deus nunca me prosperou. Não, é melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é que a pessoa não pode ser abastada, abençoada, rica, próspera e feliz, enfim. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Que sempre Deus será o responsável, depende para nossas perdas, mazelas, e aí vai, situações são diversas. Queremos sempre achar que o próprio Deus é o culpado das coisas, mas infelizmente é a insensatez do homem, é a tolice do homem, o seu falar perverso, o seu agir de forma perversa, é o que leva a uma ruína e uma destruição sobre a sua vida. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona, como isso é algo literal mesmo. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Isso é um fato muito real. As pessoas vão adular, vão puxar o saco literalmente de um governante que recebe presentes e vai ser amigo dessas pessoas que podem sempre favorecer a sua própria vida. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Uma pessoa que se encontra em uma situação de pobreza extrema, de repente está passando uma dificuldade, até parece que ela tem realmente um problema muito grave, sério, uma doença, algo que é contagioso, enfim, que as pessoas somem, ninguém encontra mais nenhum familiar que lhe possa lhe dar ajuda ou estender a sua própria mão. Isso é o que acontece em nosso mundo, em muitos lugares. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto o pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão,
mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Olha só como Deus ele fala, e a sua palavra é verdadeira. Uma goteira constante, aquela pessoa que ela consegue ouvir aquele gotejar, né? Dali, aquela gota. Olha como ele se compara aqui. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Que ele não quer trabalhar, não quer realmente realizar, não quer realmente semear, não quer plantar, enfim, não vai colher. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Uma pessoa está numa condição bastante preocupante, está realmente na pobreza, enfim, mas olha só o que diz a palavra: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Ou seja, sempre é possível haver mudanças, curas, libertações, transformações, restaurações. Não deixe de disciplinar o seu filho, pois nisso há esperança. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Quando a pessoa não tem realmente alguém que possa realmente discipliná-lo, castigá-lo, para que ele venha a ser poupado, terá que realmente poupá-lo de novo. Uma situação que leva ele ao fracasso, à vergonha, à derrota e à humilhação. E nós precisamos estar dispostos a obedecer sempre ao nosso Deus. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do homem que nascem no seu coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que deseja ver um homem é o amor perene. Melhor é ser pobre do que um mentiroso. Então são condições, e Deus ele fala que é melhor a pessoa não ter nada, ser pobre, do que ver sobre a mentira, porque quem age dessa forma, dessa maneira, tem esse tipo de atitude, se faz filho do diabo, porque assim na sua palavra está escrito: aquele que mente, ele se faz filho daquilo que é o pai da mentira, faz-se realmente o filho, né? E o filho do diabo. Então nós precisamos ter sempre esse temor que nos leva a viver algo de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Pois o temor do Senhor conduz à vida. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Olha a situação, quando chega uma pessoa nesse estágio, nessa extremidade de preguiça, de não ter mais nem força para levar-se até a boca, não se dá trabalho de levá-la à boca. Ela põe a mão no prato, mas não dá nenhum trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Uma pessoa que está diante de Deus e ela tem esse conhecimento, esse entendimento, e quando ela é repreendida, como ela pode avançar, crescer, evoluir, viver algo novo com o próprio Deus. O filho que rouba ao pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Isso é o que mais, infelizmente, acontece neste mundo. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade.
Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas do tolo. Então, Provérbios 19, olha quanta direção, quanta instrução, palavras que nós já ouvimos, mas situações que se repetem, porque nós precisamos estar muito mais temerosos ao que o Senhor tem nos ensinado pela sua palavra. Muitas vezes nós temos hábitos, temos conduta, temos vontades, situações que a nossa mente nos faz a mente errar, pois o próprio coração, hoje mesmo eu falava sobre isso no culto, o coração é enganoso, quem não pode conhecê-lo? Mas o Senhor sonda, o Senhor tem todo o conhecimento de discernir até o que está no mais profundo do nosso coração. E Deus sabe todas as coisas, Ele tem o poder, e quanto mais tivermos um coração puro, um coração sincero, um coração que agrade o nosso Deus, o quanto mais Ele vai poder nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar ainda muito mais. Nós precisamos tirar as amarras que nos impedem de ir a outro lugar, de viver algo novo, abençoado, uma própria águia. Alguém nos disse isso essa semana, como é importante, né? Quando a pessoa ela não consegue mais sair daquele momento que ela está praticamente amarrada, está ali, parece que ela não consegue mais voar ou dar um salto, mas a mãe águia, ela dá um jeito, ela cria uma situação, ela impulsa o seu filhote para que ele possa alçar o seu voo. E assim é o que Deus muitas vezes permite nós passarmos por algumas situações, como no passado, o vale onde estava o próprio Elias, a água ali se secou, para que ele pudesse dar continuidade à caminhada. E aí Deus cria meios, Deus cria situações para que possamos sempre passar para o outro nível, dar o nosso voo, fazer realmente o nosso plano que Deus tem para conosco, a missão, o desejo, a vocação, a vontade, e enfim, quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação na nossa alma, no nosso coração, o quanto mais poderemos vencer, prevalecer e avançar e no Senhor prosperar. Amém? Em nome de Jesus, apenas tenha esse entendimento. Quantas palavras melhor Deus fala aqui, ó. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala de forma perversa. Então, por diversas vezes tem essa condição. Melhor é a pessoa ver dessa forma, dessa maneira, porque quanto mais ela tiver do Senhor, mais ela pode descansar em paz e viver livre de problemas. Então, seja humilde, seja sincero, coração puro, coração reto, coração de verdade, para que Deus venha sempre surpreender, que Ele tire o coração de pedra e coloque um coração de carne que agrade o nosso próprio Deus. Amém? Ó Senhor amado Pai, mais uma vez eu sou grato ao Senhor, creio que cada um que está ouvindo, que estará realmente nessas palavras meditando, tendo conhecimento e sabedoria e temor do Senhor, porque é isso que o Senhor espera de nós, ó Pai, de mim, de cada um que está neste momento ouvindo essas mensagens, que haja discernimento, que haja um entendimento de uma forma muito especial sobre cada casa, sobre cada família. Então peço a Tua bênção e eu dou a minha bênção, meu Pai, com a certeza da vitória, da resposta dos milagres que vão acontecer sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito o seu final de domingo, abençoe já a sua segunda-feira. Muitos eu creio que vão estar pela manhã ouvindo essa mensagem. Eu creio que vai edificar muito a sua fé, vai edificar muito a sua vida, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Então, que você possa realmente ter todo o discernimento, entendimento e fazer por onde aquilo que agrada o Senhor, para que Ele venha sempre te surpreender, te abençoar, te prosperar ainda muito mais, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite, você vai estar ouvindo agora, uma noite abençoada, que tenha um descanso maravilhoso, que o sono serve para descansar e você ter uma segunda-feira altamente abençoada, recompensada pela fé, em nome de Jesus.